dia! Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Você acompanha esse programa todas as segundas-feiras, a partir das 10h30 da manhã, em www.osasco.com.br. Hoje, para conversar aqui conosco, nós temos o Dr. Cícero Virgínio da Silva, ele que é advogado, especialista em direito trabalhista, previdenciário, e acompanha o trabalho do sindicato, trabalha junto com o sindicato, pelos trabalhadores do Secor, desde 1994. Para conversar aqui conosco, também o Luciano Leite, vice-presidente do Secor. Bom dia para os nossos convidados. Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia, Jefferson. É um prazer estar mais uma vez aqui no programa. Eu gosto muito de fazer esse programa aqui, Jefferson. Quando as pessoas me convidam, meu coração fica muito alegre, porque poder estar na tua casa, eu sei que é algo assim que não dá para você medir. Quando você abre a porta da tua casa através aí do teu computador para ouvir nós falarmos um pouquinho sobre aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, eu penso que enquanto dirigente sindical eu estou cumprindo o meu papel, que é estar levando um pouquinho de informação para você. Quando eu vim para o movimento sindical, Jefferson, a gente aprendeu que fazer ação sindical é você emancipar o outro. E nessa relação com você hoje, aí na tua casa, ou aí no teu escritório, é uma troca. Eu me emancipo, né, porque eu aprendo um pouco com aquilo que você faz de pergunta, com essa troca de ideias gostosa que nós estamos tendo nesses dias, né? E você também se emancipa, você aprende alguma coisa, você, mesmo que você discorde daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós vamos dizer, né? Mas gera um atrito de ideias, e acho que é no debate que a gente consegue tirar uma ação mais clara, uma ação mais pura daquilo que nós devemos agir no cotidiano. E isso serve para a minha semana. Esse programa de segunda-feira, ele alimenta a minha semana, alimenta o meu mês todo, né? Com informação, com ideias e com a tua participação, que nos direciona para um foco melhor, né? Obrigado. É isso aí, Luciano. Acho que traz muitos esclarecimentos para os nossos internautas. E hoje o programa tem bastante esse objetivo. Nós vamos aproveitar aqui a experiência do Dr. Cícero para conversar com a gente sobre realmente direito previdenciário, que é uma polêmica aí grande, uma dúvida grande do trabalhador que vai se apresentar. Mas o Dr. Cícero também sabe falar, conhece bem direito trabalhista, direito da família. Não é isso, Dr. Cícero? Bom dia, obrigado pela sua presença. Viu? Bom dia, Jefferson. Só vou fazer uma correçãozinha, se você me permitir. Meu relacionamento com o sindicato não é de 94 para cá, não. É bem antes, viu? Aliás, até mesmo antes de ser fundado o sindicato, quando o senhor Garcia, o senhor Natanael, o senhor Cardoso, pessoas porque a gente tem uma estima grande, o senhor Natanael e o senhor Cardoso, infelizmente, já nos deixaram. E eles começaram o movimento para a fundação do sindicato em 1974. Naquela época não se fundava direto o sindicato. Começava fundando uma associação de trabalhadores da categoria, que posteriormente, de acordo com o desenvolvimento dessa associação, virava sindicato, como ocorreu com os sindicatos comerciários, que passou a ser sindicato em 1975. E, inclusive, no início da década de 80, eu que era funcionário do Grupo Pão de Açúcar, trabalhava na loja que é Extra, hoje aqui na Presidente Bianco, junto com um grupo de companheiros, fundamos uma chapa 2 para disputar a direção do sindicato. Essa chapa começou, foi registrada, mas infelizmente, por desistência da maioria dos companheiros, não teve prosseguimento. E nós continuamos assim, e quando o Neto, que hoje é o presidente do sindicato, assumiu o primeiro mandato dele como presidente, me convidou, estava recém-formado em advocacia, ele me convidou para trabalhar, e isso foi em 94. E aí eu comecei a trabalhar no sindicato em 94. Olha, é uma contribuição importante até para contar um pouco da história desse sindicato que está completando esse ano, comemorando esse ano, 35 anos de fundação, não é isso, Luciano? 35 anos de fundação? Exatamente, Jefferson. Nós já estamos preparando as comemorações, você de antemão está convidado. Dá uma olhada no nosso site, você vai pegar as datas certinhas, os locais. No nosso boletim que saiu agora também, Jefferson, essa semana, depois você pode dar até um pouco mais de informação nesse sentido, está já o convite para a nossa atividade de 35 anos do sindicato, né?
Ok, doutor Cícero, eu queria começar conversando com o senhor aqui, com o Luciano, a grande notícia da semana, a grande notícia do dia. Parece que forças norte-americanas conseguiram finalmente localizar e eliminar a ameaça terrorista que representava aí o Osama Bin Laden, né? Que notícia, que começo de semana que vai gerar polêmica, não é isso? Realmente isso aí vai gerar muita polêmica. Agora, isso deveria ter ocorrido antes de setembro de 2001, né? 2001. Deveria ter acontecido até dia 10 de setembro, né? Deveria ter esperado dia 11 para não acontecer o que aconteceu. Mas a gente não pode sorrir da desgraça dos outros. Mas infelizmente o Bin Laden, ele procurou isso aí. É lamentável a morte dele, mas o mundo se livrou de uma praga, né? Pois é, diziam os noticiários que a inteligência norte-americana já tinha notícias que no 11 de setembro, né, de 2001, aquilo já realmente estivesse planejado, pudesse acontecer, já existia um alerta e ele não foi suficiente para impedir o que efetivamente aconteceu, né, Luciano? Viu, Jefferson? Eu tenho um ponto de vista nesse sentido que ele é um tanto quanto crítico. Eu penso que a sociedade, Jefferson, ela gera os seus heróis, ela gera os seus mártires e gera também os seus vilões. Da mesma forma como aquele jovem que entrou numa escola aqui no Brasil, nesse mês que passou, e cometeu aquela atrocidade, eu penso que esse jovem era fruto de toda uma pressão social, de todo um conjunto de situações que levaram a tomar aquela atitude. Então não vamos entrar nesse mérito. Quando a gente fala de Brasil, nós temos um vulto notável. Talvez se eu perguntasse para você agora, para você lembrar rapidamente do nome de 3 heróis nacionais brasileiros, os teus neurônios iam começar a fritar. Agora você ia falar, talvez Tiradentes, né? Fala um outro, né? Pensa no outro. Antes do Tiradentes, um vulto notável da história, Zumbi dos Palmares, né? E eu queria acrescentar, por exemplo, nesses 3 que nós poderíamos dizer aqui rapidamente, o Lampião, né? Com certeza o Lampião, para qualquer nordestino, também é um vulto notável, também é um herói. E você percebe o quê? Que o próprio Lampião, as forças aí do Nordeste que compunham lá a composição de Lampião, elas foram formadas pelo próprio governo republicano da época, né? E da mesma forma Osama Bin Laden, ele teve todo um momento enquanto a Guerra Fria ela se dava entre União Soviética e Estados Unidos, como ele ficava ali num bolsão que fazia parte de divisa entre um país, ele foi completamente armado, Osama Bin Laden, pelas forças pelos Estados Unidos, para que fizesse um enfrentamento ali na divisa contra a União Soviética. Então, o imperialismo que fomentou toda a formação de grupos terroristas, e eu não sei se eu posso usar a palavra terrorista, porque o terrorismo também é uma forma de política que é implementada. Eu acho que quando uma indústria farmacêutica, Jefferson, ela coloca o remédio contra a malária, por exemplo, ou contra qualquer outro tipo de enfermidade que está dizimando milhões de vítimas lá na África, onde as crianças morrem porque não têm acesso à saúde, eu acho que essa também é uma forma de terrorismo implementada pelas multinacionais que são donos do capital no mundo, né, e que fomentam também a indústria armamentista em todas as partes do mundo. Então, de que terrorismo nós estamos falando? Quem que é o terrorista? Quem que é o vilão? Quem que é o herói? Né? Quem são os ícones da sociedade? Então, da mesma forma que o Lampião, né, aqui no Brasil, para os republicanos, naquele período lá, eram vilões, né? Para muita gente eles eram heróis. Da mesma forma que a coluna Prestes, por exemplo, passou por várias cidades e para muitos eram tidos como vilões,
para outros segmentos eram heróis também. Então não quero dizer para que time eu estou torcendo agora, né? Com certeza não é para o Corinthians nem para o Palmeiras, né? Mas a sociedade ela cria os seus vilões. Então não dá assim para fazer uma análise sobre o Osama Bin Laden, sobre esse fato e taxar ele, né? Ou rotular de alguma forma. Eu queria dizer que para mim é um vulto notável, que teve o seu papel na construção de uma democracia também, né? Nesse período, por conta de uma sociedade em transformação. Então, quando você sai de um fluxo esgotado já de um capitalismo para uma sociedade diferente, que não dá para se dizer nem socialista, nem capitalista, não dá, Jefferson, para a gente denominar que sociedade nós estamos vivendo hoje. Eu gostaria de desafiar qualquer internauta que está aí para dizer que nesse mundo globalizado, que tipo de economia nós temos? Se ela é capitalista, se é socialista, se é comunista, o que nós estamos vivendo hoje? Né? Então esse tipo de ator como Osama Bin Laden se tornou desnecessário para a manutenção da estrutura atual da sociedade que nós vivemos. E nós já vimos essa história muitas vezes, né, Luciano? Exatamente. Acho que muita gente não se lembra, mas começou lá atrás, o Noriega foi um exemplo, depois nós tivemos, muito mais recentemente, no Iraque, aquele programa todo com Saddam Hussein. Foram todas forças que tiveram investimento norte-americano, treinamento da CIA, né? E depois a criatura virou-se contra o criador, né, Luciano? Acho que um pouco é esse o problema. Exatamente. E o que define aonde, na verdade, é toda uma questão geográfica. Então a disputa pelo território, a disputa pelas riquezas das nações é que dá a origem das guerras. Seja ela entre uma tribo indígena e outra, seja ela entre uma nação e outra, ou seja ela entre um irmão e outro dentro da tua casa, né? A gente disputa, né? Às vezes a cama no quarto, né? Quando você tem um irmão e um quarto só. Você disputa o espaço na cama. Você imagina uma nação como que ela se comporta. É a natureza humana. Então, como você disse, Jefferson, não tinha tido essa informação, o próprio Osama, ele foi sepultado no mar, né? Informação do nosso jornalista aqui, do Jefferson, agora, para mim. Que informação da nossa produção aqui também. Nos ajudando aqui, fornecendo informações. Mas, de fato, a propósito, quero parabenizar a produção porque tem a cada dia se aperfeiçoado e contribuído para a melhora constante desse programa. Então, quando nós pegamos e dizemos assim, olha, vou te enterrar no oceano para que você deixe de existir, aí sim você cria um mártir. Porque você coloca aquela pessoa numa condição de semideus, né? Você não pode chegar até mim, você não vai me ver mais, então você eternizou. Então o Osama está eternizado, tem um papel social fundamental, não serve mais para o modelo de sociedade que nós queremos, uma sociedade livre, justa, fraterna, igualitária, democrática, onde as pessoas sejam iguais nos seus direitos e deveres, mas cumpriu o teu papel. Então eu queria fechar minha fala sobre o Osama por aqui e dizer que nós somos contra qualquer tipo de agressão ao ser humano, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela financeira, né? Os sindicatos têm esse papel de formar a sociedade. Quando nós dizemos emancipar o outro, Jefferson, é isso que nós estamos dizendo, que a semente que nós plantamos é essa, é uma semente de paz, e nós sonhamos com uma sociedade fraterna onde a paz entre os homens ela seja alcançada da melhor forma possível e contribuímos para isso constantemente. É isso aí, Luciano. Bom, vamos falar de coisas alegres, de comemorações, principalmente a comemoração do trabalhador. Hoje é dia 2 de maio, ontem, dia 1º, foi comemorado o Dia do Trabalho, ou o Dia do Trabalhador, como prefere chamar os sindicatos, né? Mais de 1 milhão de pessoas foram à festa, a grande festa que dessa vez reuniu todas as centrais, né, em São Paulo, no 1º de maio. E fica aqui um convite para os trabalhadores da nossa região que quiserem conferir a história dos sindicatos aqui da região. De hoje até o dia 9 de maio, acontece ali no Osasco Plaza Shopping uma exposição do movimento sindical. O Secor participa com fotos, com uma exposição fotográfica, com banners, contando a história do sindicato. Essa exposição fica aberta das 10 às 22 horas, todos os dias de hoje até o dia 9. E a participação é gratuita,
trabalhador pode, junto com a sua família, ir para lá, conferir a história do seu sindicato, benefícios, conhecer mais sobre o movimento sindical e sua atuação aqui na região. Agora, os trabalhadores se fortalecem a cada dia, a cada ano tem novos direitos, uma comemoração de novas fronteiras cavadas aí para os trabalhadores, não é isso, doutor Cícero? Com certeza. O trabalhador é a alavanca que aciona o país, na verdade, né? E tem conseguido conquistas importantes com muita luta, a força dos sindicatos, né? O trabalho incessante de sindicalistas como o Luciano, como o Neto, como o Paulo e outros tantos que realmente têm empreendido uma luta incessante, incansável aí para conquistar cada vez mais benefícios a favor do trabalhador, apesar das contrariedades de pessoas que estão lá para cima, né? Mas o sindicato tem lutado bastante e tem conseguido. Não é só luta, realmente essa luta tem trazido benefícios para nós trabalhadores. Pois é, o Dr. Cícero, que trabalha junto ao movimento sindical já há bastante tempo, viu uma mudança aí de paradigma dos trabalhadores. Antigamente, o trabalhador se preocupava basicamente com a questão salarial, né? Era sempre uma luta para conseguir a reposição da inflação. Isso geralmente trazia índices astronômicos, 100%. A gente lembra de negociações, de campanhas salariais que pretendiam ali 120%. Hoje em dia, já existe um pouco mais de equilíbrio entre as negociações com relação às causas econômicas e sociais, né, doutor Cícero? Com certeza, Jefferson. Tem havido bastante, inclusive esse controle que você acabou de dizer, dessa inflação, dessa luta por índice de 100, de 120, de 80, e nós tivemos uma época até que os reajustes eram mensais, né? Você lembra disso, na época do pelo Collor, era praticamente mensal, quando ele instituiu que toda vez que desse 20% da inflação, os salários seriam reajustados. E a luta do trabalhador que tem seu foco, seu início dentro do sindicato, tem dado certo, e nós estamos brigando hoje, além de salários, reajuste, por outro meio agora, que você sabe que é o previdenciário, que tem trazido aí alguns transtornos para os trabalhadores, que nós falaremos mais tarde, né? Isso, a preocupação com a previdência social, né? Acho que os trabalhadores estão acordando para a questão da previdência social, da importância de lutar por uma aposentadoria digna, por uma aposentadoria justa, e de que forma isso vai acontecer. Agora, eu mencionei essa preocupação em relação aos reajustes, altos reajustes, porque isso ganhou ganhou mais importância nesse último final de semana com o anúncio da nossa presidenta Dilma do combate à inflação, né, Luciano? Parece que o fantasma da inflação voltou a preocupar aí a ponto de gerar um plano de combate novamente, né? Bom, Jefferson, eu queria falar um pouquinho sobre o 1º de maio antes. Claro. A gente já pega um gancho da inflação, porque já está encerrando esse bloco. O nosso primeiro bloco está terminando, depois a gente volta com o assunto. E houveram duas festas, né, nesse final de semana, no dia 1º de maio, uma festa da CUT, uma festa das outras centrais todas juntas, né? E não que eu seja radical ao extremo, mas me faz pensar naquela velha frase que nós conhecemos sobre pão e circo. Então, hoje você pega as músicas que a juventude, que tem tocado nas rádios, exatamente, ela não tem trazido um senso crítico maior, não tem trazido uma formação para a população. Isso tem gerado uma alienação maior. Do meu ponto de vista, eu tenho certeza que os nossos companheiros que organizam esses mega eventos, né, que são shows com brindes, com premiação, desviaram-se de um foco principal, que é a essência do 1º de maio propriamente dito. Porque o trabalhador ele tem que ter consciência que, para que nós tivéssemos um feriado naquele dia de domingo, né, naquele dia 1º de maio, muitas pessoas morreram, muitos trabalhadores pagaram com suas vidas, para que hoje a gente tivesse uma série de direitos trabalhistas reconhecidos pelas instituições patronais, pelas instituições governamentais. Então não foi dado de graça pelo patrão
pelo setor público, nenhum direito para o trabalhador. Porque se dependesse das elites do Brasil, nós ainda teríamos numa jornada de 70, 80 horas semanais em vez de 44, você entendeu? Hoje a média do trabalhador do comércio é mais de 50 horas. Então nós não teríamos uma previdência, nós não teríamos um fundo de garantia, não teríamos seguro-desemprego. Então cada direito trabalhista que foi conquistado, muitas pessoas tiveram que pagar com suas vidas por isso. Então eu penso que o dia 1º de maio, ele é um dia importante para que nós possamos dizer para a sociedade que se nós cruzarmos o nosso braço e ficarmos à mercê daquilo que as pessoas têm para nós oferecermos, sem luta, sem organização, sem mobilização, sem conscientização, nós vamos perder os nossos direitos. Então nós temos uma frase na nossa confederação que é a seguinte, que direito não se reduz, se amplia. Então a inflação, Jefferson, ela deixa de ser um problema específico se nós formos olhar para um processo de retrocesso da conscientização política da sociedade que nós vivemos. Então a Europa, por exemplo, ela foi para as ruas e reivindicar os seus direitos no momento em que todas as conquistas com mais de 100 anos, 200 anos dos trabalhadores da Europa, elas entraram em xeque. E aí foi dito, olha, não dá mais para se pagar o salário que nós tínhamos pago até hoje. Não dá mais para se ter estabilidade de emprego na Europa, por exemplo. Então, enquanto no Brasil nós estamos lutando por algumas ratificações para que você não tenha demissão imotivada, algo que já era uma conquista centenária na Europa, centenária que eu digo depois da Segunda Guerra Mundial, é claro, né? Nós estamos retrocedendo no Brasil. Então, se o trabalhador achar que a festa em si, que é um dia para você ficar em casa, que é um dia para você descansar, e não é um dia de mobilização, de conscientização e de lutar pelos nossos direitos, nós vamos começar a ter aquilo que já foi de garantia de conquista perdido, né? Nós vamos abrir mão daquilo que nós já temos. Então esse para mim é um problema. Então eu queria que o trabalhador, ou até mesmo o empresário, a pessoa que está nos assistindo hoje, ele fizesse essa reflexão, que o 1º de maio não é um dia de festa. E eu particularmente, enquanto dirigente sindical aqui da região, não tenho nada para comemorar. Porque alguns anos atrás nós fazíamos ainda algumas atividades políticas aqui na região, de conscientização da população, trazíamos os nossos quadros políticos para falar para a sociedade, mas hoje ninguém quer ver o que eu vi. Então nós estamos diante de uma sociedade que se cala, diante de todos os problemas sociais que ocorrem no dia a dia, mas que também não quer ouvir, Jefferson, aquilo que as experiências coletivas têm para trazer. Então, nesse dia 1º de maio eu me calei, né? Não fui para as ruas, já tive a oportunidade para falar para 50, até 100 mil pessoas em uma atividade 1º de maio. Então eu me calei por quê? Porque eu não tenho nada para comemorar, a não ser o retrocesso de uma sociedade que está se estagnando, não quer se politizar, não quer adquirir conhecimento, não quer adquirir experiências para sair desse momento para um novo. Então, trabalhador unido jamais será vencido, mas se você não mudar a tua postura e começar a perceber que de fato precisa se conscientizar e mudar o seu perfil, nós vamos só perder. Okay? Isso aí, Luciano, trazendo um recado importante para o 1º de maio não é comemoração, é resgate da memória de luta, para que a gente continue lutando. O TV Secom faz agora um rápido intervalo, você continua acompanhando a nossa programação, nós já voltamos. Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é acabar com a fome e a miséria. Isso se faz incentivando hortas comunitárias e aproveitando melhor os alimentos, monitorando a merenda escolar e denunciando irregularidades pelo 0800 61 61 61. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso. Você pode. Nós podemos.
pode ajudar para que crianças e adolescentes não sejam vítimas de abuso, pedofilia e crime. Denuncie. Diz que sim. Todos. Seu guarda, foi só um pouquinho, seu guarda. Não foi, meu bem? Foi só um copo. Sem condições. Não é isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças pra mãe. Tudo foi, pai. Esse estado nem pensar. A Blitz existe para isso, evitar que você continue principalmente se enganando. Dirigir alcoolizado quando não dá morte pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos ver comigo. Ou um convite para a vida toda. Quer fazer comigo? Um convite cara de pau. E aí, entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas, ajudar com o sangue. Estamos de volta com o programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Nós conversamos aqui com o Dr. Cícero Virgínio da Silva, que é advogado, presta serviços aqui ao Sindicato dos Comerciários de Osasco Região. E também com o Luciano Leite, vice-presidente do Secor. O Luciano encerrou o primeiro bloco falando aqui de um tema importante da luta do trabalhador, o resgate da memória dessa luta no 1º de maio. E lembrou das manifestações que ocorreram há algum tempo por toda a Europa para garantir direitos centenários que estavam sendo revistos. O Brasil recentemente mexeu num dos direitos que motivou muitas manifestações, sobretudo na França, Luciano, que foi a questão da previdência social. Essa alteração no Brasil criou o fator previdenciário. Eu gostaria de perguntar aqui para o Dr. Cícero o que vem a ser esse fator previdenciário que tanto confunde a cabeça do trabalhador brasileiro. O fator previdenciário, na realidade, para ser bem claro, ele foi uma desgraça feita para atingir o trabalhador. Uma desgraça, né, doutor? Porque, veja só, você trabalha 35 anos, se você está com 50 anos de idade, você tem direito a requerer sua aposentadoria, teria esse direito. Só que o tal do fator previdenciário vai derrubar o valor da sua aposentadoria, se você tiver 50 anos de idade, pelo menos em 40% do valor da média salarial que já é feita, pegando todos os salários de contribuição de julho de 94 até o dia que você está requerendo essa aposentadoria. Isso já diminui o seu último salário, certo? Se você ganha, você paga pelo teto hoje, por exemplo, tem 35 anos de contribuição, você faz a média de julho de 94 para cá, isso vai cair para, hoje o teto é 3.600 e alguma coisinha, não me lembro as coisinhas quantas são, mas já vai cair para 3.200, 3.300 por aí, entendeu? Aí se você tem 53 anos de idade, que é a idade que eles limitaram hoje para aposentadoria, isso vai cair para 70% desse valor dos 3.200, mais ou menos, não é uma regra exata que eu estou pondo aqui. Então você veja só, um homem que se aposentar hoje com 53 anos de idade e com 35 anos de contribuição, se ele paga sobre o teto, ele vai receber de aposentadoria no máximo hoje R$ 2.300, R$ 2.400. Então isso realmente acabou, certo, com a aposentadoria do trabalhador, e o governo já fez isso propositadamente para desincentivar o trabalhador a se aposentar mais jovens. Como disse o nosso vice-presidente quando instituiu essa norma aí, que se aposentar com 44 anos, que aposentava antes até isso, era vagabundagem, o cara era vagabundo, e ele já tinha na época 5 ou 6 aposentadorias. Né? O presidente anterior, Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso. Né? Ele já tinha, quando ele disse que se aposentar com 44 anos era ser vagabundo, ele já tinha 5 ou 6 aposentadorias. Entendeu? E a gente não sabe desde quando já vinha se aposentando. Isso já faz mais de 20 anos, ele está aí até hoje, né? Para a gente entender direitinho a mudança, até respondendo aqui a pergunta da Maria Cândida Meirelles, ela que é balconista de papelaria aqui do Jardim Santa Maria. O fator previdenciário, como é que era antes do fator previdenciário? Era só o tempo de contribuição ou a idade do trabalhador, não é isso? Não existia o fator previdenciário antes, né? Como é que se aposentava o trabalhador? Aposentado você
pegava os 36 últimos salários, fazia uma média, e você pegava aquela média. O salário é lógico, desde que não ultrapassasse o teto fixado. Antigamente era 20 salários mínimos, caiu para 10 e hoje está em 7, 8 salários mínimos, chega a isso. Mas era de acordo com o tempo de contribuição, não é? O tempo de contribuição. Você se aposentava, por exemplo, tinha opcional, a mulher com 25 anos de atividade, de contribuição, não era contribuição naquela época, era tempo de serviço, que tem uma diferença grande, para quem não entende, se você me permitir, eu digo a diferença. Tempo de serviço, quer dizer, você trabalhou 25 anos, você só tinha que provar que trabalhou 25 anos. Depois disso houve essa mudança para tempo de contribuição. Então você tem que provar que você contribuiu 25 anos. O que fica mais difícil você, porque nós temos muitos casos de empresa aí que recolhe do trabalhador e não repassa para o INSS. Eu já tive casos da pessoa precisar de afastamento por doença, o INSS reconhecer a incapacidade laborativa da pessoa e não concedeu o benefício de afastamento, porque ele já não era mais segurado do INSS, estava com mais de 12 meses sem contribuir. Mas e a empresa tinha recolhido o trabalhador e não repassou. Então isso cria um grande transtorno para o trabalhador. Aí o INSS fala, não, mas entra com a ação que ganha. Sim, só que uma ação desse tipo contra o INSS vai demorar 2, 3, 4 anos. Sabe que o trabalhador só tem o que comer, né? Já tem o que comer, o trabalhador sofre com isso. Mas então, a partir de 25 anos, a mulher, para se aposentar? 25 anos, exatamente, e o homem 30 anos. Certo? Isso, a aposentadoria proporcional. Né? E a integral seria 30 anos a mulher e 35 anos o homem. Certo, e não tinha limite de idade, né? A partir do... Não tinha limite, você tinha que provar o tempo de serviço, né? E aí, o fator previdenciário mudou tudo isso? Antes mudou a idade, né? Limitou a 53 anos. Certo. E continuou quem já contribuía antes a ter o que eles chamam de pedágio, você pagava um tempo a mais. Por exemplo, ainda hoje nós tínhamos isso, trabalhador que já tinha um certo tempo de serviço até 98, hoje ele se aposenta, proporcional ainda. Ele vai pegar os 30 anos que ele tinha direito e vai pagar um pedágio, dependendo do tempo que ele tinha trabalhado até 98, e esse pedágio pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e tem casos até como é o meu caso, que se eu for me aposentar proporcional com o pedágio, vai ultrapassar os 35 anos de serviço. Não compensa. Então não compensa, não. E você, entendeu? Você está deixando o melhor pelo pior. Entendeu? Isso aí, um fator previdenciário veio para derrubar mais esse benefício do trabalhador. O fator previdenciário. Ele dificultou um pouco mais a conta. Dificultou, porque tem uma regrinha que você vai pegar a sua idade, vai pegar o tempo de contribuição, vai pegar o valor percentual da sua contribuição que você fazia e fazer umas continhas que vai derrubar o seu teto. Quer dizer, aí o trabalhador completa 53 anos de serviço, de idade, né? Não é automático para ter direito à aposentadoria. Não, ele tem o direito. Anos. Não, ele tem esse direito sim, na aposentadoria. Só vai cair o valor. Por isso que eu te disse inicialmente que foi uma maneira que o governo criou, né, para tirar o incentivo da pessoa se aposentar com menos idade. Você tem 53 anos, para que se aposentar com 53? Espere os 60 que o fator previdenciário vai dar 0, vai dar 1. Certo? Aí você não vai perder com o fator previdenciário. Então é uma maneira de forçar o trabalhador a esperar mais tempo. Contra isso, por exemplo, hoje nós já estamos com um remedinho que ainda não está, são diversas ações, que é a desaposentação. Você pode se aposentar hoje, com isso aí, contribuir mais uns anos e pedir o cancelamento da sua aposentadoria e, de imediato, a outra aposentadoria com a contagem novamente, com a outra média salarial. Isso é possível. Isso é possível. Já tem muitas decisões, principalmente em primeira instância, não tem ainda, em última instância, uma decisão que torne isso pacífico, né? Que seja assim em todas as... Mas já tem de primeira instância, já tem alguns tribunais que já decidiram, alguns juízes e embargadores que entendem possível. Você se aposentou hoje e continuou trabalhando. Daqui a 4, 5 anos você entra com um processo de desaposentação e nesse mesmo processo você já pede a nova aposentadoria, para você não ficar
Levando em conta que você contribuiu oficialmente. Contribuiu oficialmente. Na social durante o período de porque você não perca também um período sem se aposentar. Então, o advogado que entrar com uma ação desse tipo, ele tem que pedir a desaposentação, mas já no mesmo processo pedir a nova aposentadoria com a nova contagem de tempo, a nova média salarial, né? Isso já é possível, está andando, e ter certeza que mais dentro de algum tempo todo trabalhador estará fazendo isso. Agora, toda essa discussão, todas essas mudanças de funcionamento da Previdência Social, das regras da aposentadoria, elas foram baseadas numa projeção de falência da Previdência Social, numa ameaça de que a Previdência Social não ia dar conta de atender todos os segurados, não é isso, Luciano? Mais uma vez, Jefferson, a gente tem um problema a ser enfrentado no Brasil, que é também o envelhecimento da população. Então, a massa de trabalhadores que entra no mercado de trabalho a cada dia, né, ela tem atingido um volume cada vez maior. E o tempo que esse trabalhador ele permanece no emprego também é cada vez maior. Então, são dois fatores, né? Você tem a população ficando com mais idade, você tem o trabalhador ficando com mais idade também, ele está envelhecendo, né? E a expectativa de vida do brasileiro também tem aumentado, o que é um fator positivo. Então, antigamente, quando você tinha uma expectativa de vida para o brasileiro, em média, de 60 anos para o homem, não, 55 anos para o homem e 60 anos para a mulher, e aí você colocava uma aposentadoria pública também para um tempo de trabalho que ele atingia basicamente a média de vida da população, era aquilo que nós chamamos de para inglês ver, né? Porque é para não se aposentar. Para não se aposentar. Então a pessoa trabalha até o final da vida. Boa parte dessa massa de trabalhadores, quando ela atingisse o seu teto para chegar na aposentadoria, já estaria em vias, né, de falecimento. Então você não tinha, por exemplo, um trabalhador aposentado no nível que nós temos hoje. Então, com a evolução das tecnologias, com os programas de qualidade de vida, né, com a forma também da qualidade do modo de vida do brasileiro, de um modo geral, a questão da alimentação, da água, da medicina preventiva, né? Então nós temos hoje o médico da família, nós temos hoje várias frentes de atuação que ela vai de encontro com a saúde da população, Jefferson. Então são programas de governo também que nós devemos entender como positivo. Então o que mudou? Mudou o perfil do trabalhador no Brasil. Então, se nós fizermos um recorte nesse sentido de analisar a idade média, então aumentou muito. Inclusive, doutor Cícero, é até engraçado, né, porque nós fizemos uma pesquisa recentemente, os casos de HIV na terceira idade, eles se multiplicaram por 10. Porque hoje, a pessoa idosa, ela não quer somente cuidar dos seus netos, né, ou uma casa no campo, como dizia Elis Regina, né? Ela quer lazer, e ela quer educação. Tanto é que a Universidade Aberta da Terceira Idade tem alcançado aí um nível também alto de adesão. Ela quer saúde, ela quer voltar para o mercado de trabalho, quer continuar contribuindo. Então é uma população economicamente ativa que nós não tínhamos no mercado de trabalho até um tempo atrás, né? E eles estão namorando, estão se casando, né? Estão aproveitando aquilo que a saúde, a medicina tem trazido de benefício. Então esse cidadão, nesse novo modelo, nesse novo perfil de sociedade, Jefferson, gerou uma bolha na previdência social e em todos os fatores de atendimento à saúde também, que não era esperado há 2 ou 3 décadas atrás. Então hoje nós vivemos uma sociedade monoparental, né, onde a maioria das famílias é composta por uma mulher e um filho, né. Esse perfil de sociedade mudou
e com ele são esses bolsões de problemas que nós temos que enfrentar. Então a questão da previdência, ela é um problema comum a todos os países, né? Não diria da Europa, do Brasil, mas é uma questão mundial, o mundo todo está enfrentando, porque é uma sociedade nova, num mundo novo que não se preparou para os seus problemas de longo prazo. Então nós voltamos à questão do capitalismo. O capitalismo não se preparou para cuidar das pessoas. Então, quando você tem um foco no ser humano, quando você pega, por exemplo, na Suíça, você pega alguns países que tem lá, se a pessoa ficar desempregada, o seguro-desemprego ele é permanente, mas você tem uma situação de pleno emprego. Então essas situações com previdência, elas deixam de existir, porque não é um problema, porque as pessoas elas estão empregadas constantemente, elas estão no mercado de trabalho, elas estão dando a sua contribuição, e o conhecimento adquirido com o tempo, ele é valorizado. Diferente aqui no Brasil, porque o que nós temos feito com a nossa massa de trabalhadores de maior idade é deixado à margem, né? Então nós estamos marginalizando os nossos idosos, e isso é um problema para ser enfrentado também, Jefferson. Ok, Luciano, bom, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e a gente já volta. Continue ligado na programação do osasco.com.br. Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é garantir igualdade entre os sexos e a valorização da mulher. Isso se faz denunciando a violência sexual e doméstica, respeitando as diferenças e os direitos da mulher, igualando os salários de homens e mulheres em funções equivalentes. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso, você pode, nós podemos. Estamos de volta com o programa TV Secor, canal do comerciário na internet. Hoje nós conversamos com o Dr. Cícero Virgínio, ele que é especialista em direito previdenciário e acompanha os serviços do Secor desde 1994, desde antes, segundo o próprio Dr. Virgínio, antes da fundação, já participou das ações do sindicato. E também o vice-presidente Luciano Leite. Nós falávamos aqui do fator previdenciário, das regras da aposentadoria, da previdência social. Mas vamos aqui abrir um bloco de dúvidas práticas da aposentadoria. Olha aqui, a Marília Macedo diz que leu no jornal uma previdenciário por uma fórmula chamada 8595. O doutor conhece essa fórmula, doutor? Você já ouviu falar? Já, com certeza. Está tramitando pelo Congresso já um projeto de lei para mudar todas as regras de aposentadoria. O fator 85-95 nada mais é do que um novo sistema de aposentadoria sendo criado, sendo que a mulher ela tem que ter no mínimo 55 anos de idade e 30 de contribuição para se aposentar. Então,
pela nova lei que está para sair, pelo projeto que está lá, só vai existir essa modalidade de aposentadoria. Acaba por idade e todas as outras. Acaba fator, acaba tudo. Então, se a mulher atingiu 55 anos e tem 30 de contribuição comprovado, se aposenta. E o homem precisa ter 60 de idade e 35 de contribuição, que é somado os dois, dá 85 da mulher e 95 do homem. Esse é um projeto de lei que está tramitando, já era até para ter sido aprovado, mas até agora ainda não foi promulgado lá no Congresso. Como é que ficaria nesse caso a aposentadoria proporcional? Acaba. Todo tipo, só vai existir, se aprovada essa lei, esses dois tipos de aposentadoria. Agora, acaba por idade, acaba proporcional. Se bem que a proporcional, mesmo que não muda a lei, ela está com os dias contados, porque só tem direito a proporcional quem já trabalhava até 98. Antes de 98. Antes de 98. De lá para cá, quem começou a trabalhar já não tem mais a proporcional. E aqui a dúvida da Ana Maria Crespim, da Campesina. Doutor Cícero, eu tenho 25 anos, trabalho com carteira registrada desde os 20 anos. Quanto tempo eu tenho que trabalhar para poder me aposentar? Ela trabalha há 5 anos, né? Ela está trabalhando há 5 anos, ela tem 25 hoje. 25 trabalha assim. Certo. Pela regra atual, ela tem que trabalhar até 30 anos. Ela, mais 25 anos de trabalho. Isso, de trabalho. Por idade, ela não vai atingir. Ela está muito jovem, 25, não tem que falar em aposentadoria por idade. Falar em aposentadoria por idade. Tem que se preocupar, sim. Trabalhar, né? Contribuir. E vamos mudar. Dona Maria? É a Ana Maria Crespim. Ana Maria Crespim, olha, vamos começar a mudar esse negócio de tempo de serviço. Começa a falar em tempo de contribuição, que a senhora tem que contribuir 30 anos. Não é só trabalhar não, hein? Que eu já trabalho há 50 e ainda não me aposentei. E como é que fica, doutor? Explica pra gente o que é, em que casos é possível se aposentar por doença. Como é que é isso? Por doença vai depender. Invalidez, né? A aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez tem que partir da iniciativa médica, né? Que vai declarar a incapacidade total da pessoa para trabalhar dali para frente. Capacidade permanente. Hoje o INSS já criou uma regra que o médico declara que você está incapacitado, mas não definitivamente, temporariamente. Então ele te aposenta por invalidez. Só que você está sujeito a ser chamado para uma nova perícia daqui a 5 anos, 10 anos. Tem que fazer essa perícia para ser constatado se você ainda está incapacitado ou se você pode voltar a trabalhar. Essas perícias têm dado polêmica, né, no INSS, né, Luciano? A gente tem ouvido informação, tem recebido informação de trabalhadores sem condição de trabalhar que estão recebendo alta, uma tal da alta programada, quando o tratamento dos seus médicos mesmo, ainda dizem que eles não têm condição de ter essa alta, né? Isso acontece, doutor Cícero? Acontece bastante, viu, Jefferson? Hoje, isso aí, inclusive, é outra coisa, assim, eu posso dizer, outra lástima, né? Talvez até pior do que o fator previdenciário. Porque o que eles criaram, a tal da alta programada. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou doente, vou ao INSS, estou mal, o médico me pericia e me dá 3 meses de benefício. Fala, olha, hoje é dia 2 de maio, dia 2 de agosto, você volta a trabalhar. Aí, de repente, quando é dia 2 de agosto, eu já estou enterrado. Como é que o médico pode dizer que daqui a 3 meses eu já sarei daquele problema? Então, é a alta programada, ele já dá essa alta. Antigamente, você fazia uma perícia hoje, ele dá 3 meses de benefício e já marcava para daqui a 3 meses você voltar a fazer uma nova perícia para analisar suas condições de trabalho, ou não. Hoje, eu ouvi um ministro da Previdência dizendo que foi a melhor coisa que aconteceu na cabeça dele, porque isso aí é péssimo para o trabalhador. Você fica afastado por 3 meses, daqui a 3 meses você já está de alta, você vai na empresa, passa por um exame no médico do trabalho da empresa, é reprovado, é inapto, a empresa manda você recorrer, né? Você entra com recurso, e demora 2, 3 meses para ter um resultado, e a empresa não aceita que você trabalhe durante esse período, e o INSS também não te paga nada. Se daqui a 2 meses ou 3 o INSS reconhecer que foi um erro, aquela perícia, né, ele não podia ter dado aquela alta, você recebe essa atrasada. Se não,
você não ganha nada nesse período. Você fica 2, 3 meses, 4 meses com as pessoas que estão mais de um ano sem poder realmente trabalhar. No atendimento dos trabalhadores do Secor, eu sei que no Secor o senhor presta atendimento de direito previdenciário e também direito da família, né? Isso. Mas, no atendimento de direito previdenciário, o senhor já pegou casos nessa condição? Sim, nós pego todos os dias pessoas que vão lá no sindicato. Nós temos que entrar com ação pedindo que a justiça reveja isso aí, que determina, isso aí demora 2 anos uma ação dessa. Eu entro com uma ação hoje, daqui 1 ano, 1 ano e pouco, está sendo marcada uma perícia médica por um perito de confiança do juízo. Depois dessa perícia que o juiz vai decidir se determina que o INSS lhe restabeleça o benefício ou se realmente você tinha condição de trabalhar, não está trabalhando porque não quer. E nesse caso, então, o trabalhador até vai receber, sendo uma decisão favorável, vai receber os atrasados. Os atrasados. Mas até aí ele ficou 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Sem trabalhar, sem ganhar, vivendo de benefício da família. Né? Da família. Então, aí a gente pensa, né? Será que no início não foi melhor quando começou a Previdência? Porque você sabe que não tem nenhum benefício para o trabalhador hoje, uma regra do trabalhador, que tenha começado por cima, que o governo concedeu. Tudo começou pelo próprio trabalhador. Se você me permitir 1 minutinho, eu vou só contar a historinha do início da Previdência, como começou. Na explosão industrial, né, na Revolução Industrial, o pessoal não tinha nada. Diz hoje a história que a Inglaterra e a França foram os primeiros países que começaram a pensar na Previdência, mas eles começaram a pensar nisso depois que o trabalhador já tinha tomado uma atitude a respeito entre si. Então o que aconteceu? Durante a Revolução Industrial, grupos de trabalhadores da minha categoria, vendo que colegas, quando não podiam mais trabalhar, ficavam à mercê da ajuda de companheiros, de amigos, o que é que eles fizeram? Eles se reuniram e criaram uma caixa. Por isso que hoje você vê que a pessoa está afastada pelo INSS, ele fala que está na caixa. Qual a procedência disso? Quase ninguém sabe, né? Foi exatamente esse grupo de trabalhadores. Criaram um baú, uma caixa grande, e com a obrigação de cada colega daquela categoria, no pagamento, colocar tanto naquela caixa. E essa caixa era exatamente para quando um companheiro precisasse, por doença ou por velhice, não pudesse mais trabalhar, aí eles tiravam o valor mensal daquela caixa para aquele companheiro. Para ajudar o companheiro. Certo? Então, essa expressão caixa que nós vemos hoje, a maioria que o segundo fala, fulano está na caixa. Quer dizer, hoje, né, já está até ultrapassada, mas a gente usa hoje ainda. Está na caixa. Está na caixa por isso. Porque na época o pessoa não podia trabalhar, então ele ia para a caixa, ele ia receber da caixa. E hoje, continuamos usando a expressão, só que hoje nós temos que obedecer às regras da Previdência, né? Que nem sempre são muito favoráveis a gente. Apesar de tudo que o Luciano falou, é bonito, tudo, mas a coisa não é bem assim, não. Quanto à Previdência, nós podemos nos preocupar mais, temos que nos preocupar mais, brigar mais, lutar mais, para melhorar, sim, para o trabalhador. Porque as regras, nós não podemos comparar nós, Brasil, com o Japão, com o primeiro mundo em geral. Nós aqui temos que, estamos engatinhando ainda para chegar num patamar que está hoje, Estados Unidos, que está o Japão, que está a França, a Inglaterra e outros países, né, que compõem o primeiro mundo. Então, nossa Previdência realmente, tudo que é feito é só para prejudicar o trabalhador. Essa regra aí da alta programada, realmente, isso é bastante prejudicial. Prejudica realmente demais o trabalhador, e isso teria que acabar. Isso teria que acabar. Porque não tem uma barbaridade um médico dizer que hoje você está assim, ruim, mas daqui a 3 meses você está ótimo para trabalhar. Isso é uma barbaridade. E o pior do que isso, ele diz isso, mas não assume. Porque os peritos, hoje, não assinam o seu laudo pericial. Ele já vem assinado pelo presidente do INSS. Nenhum perito assim. Então você passa por um perito. É para não poder ser responsabilizado. Né? É para não ser responsabilizado, porque você ia chover de ações. Você começou ações em cima dos médicos peritos. Hoje você passa por um perito, você não sabe quem foi. Qual o perito? Qual o médico? Não sei. É um camarada lá, uma mulher. E de repente, e a especialidade desse? Você vai lá com um problema cardíaco e de repente você passa por um perito que é ginecologista. Né?
Ou vai uma senhora com problema ginecológico, passando mal, passa por um dentista, perito. Nós não sabemos. De repente, como a gente não sabe, não tem nenhum caso que eu diga para você que aconteceu isso. Não, que eu comprovo, mas eu digo para você, já que você não sabe quem está lhe periciando, pode ser até que você esteja passando por um camarada que não tenha nem curso universitário na área de medicina. Pode acontecer isso, por que não? Você não sabe por que você está passando? Agora, os sindicatos estão se mobilizando, essa questão tem incomodado bastante o movimento sindical, eles estão se mobilizando para enfrentar esses problemas e apresentar alternativas. E eu vou fazer essa pergunta para o Luciano, aproveitando aqui a pergunta do Carlos José Cardoso, de Itapevi, falar o que o Luciano acha do companheiro Lula ter vetado o fim do fator previdenciário quando poderia ter acabado com ele. Porque essa é uma situação que é anterior ao governo Lula, mas vai ter que ser enfrentada em algum momento, né, Luciano? É claro. Eu sou apaixonado, Jefferson, pelas minhas filhas. Quando elas erram, nós corrigimos. Sou apaixonado pela Jaqueline. Jaqueline, um beijo para você. Espero que esteja me assistindo. Depois eu vou fazer a chamada oral. E eu sou apaixonado também, sou entusiasta do presidente Lula. Como nós estávamos falando, o Brasil ele cria os seus vultos notáveis e para mim o presidente Lula é um vulto notável também. Mas da mesma forma que nós corrigimos, né, e que eu corrijo as minhas filhas quando elas erram, né, o presidente Lula ele tinha o poder nas mãos da caneta para fazer com que algumas situações que eram desfavoráveis para o trabalho, para os trabalhadores, elas se revertessem nos teus 2 mandatos que se sucederam. Várias situações elas foram de encontro com a necessidade dos trabalhadores e algumas delas elas não foram atendidas. Num processo democrático, num governo de coalizão e de correlação de forças muitas vezes desfavoráveis, porque você ter o governo nas mãos não quer dizer que você tem o poder nas mãos também. Então o conflito de interesse ele é muito grande, então o lobby das empresas ele é muito grande também. Então nesse momento não foi possível para que o presidente ele acertasse. Nós, enquanto movimento sindical organizado, nós estivemos várias vezes, eu estive muitas vezes em Brasília, por conta das reuniões das confederações, para tratar do fim do fator previdenciário. Inclusive nós trouxemos aqui para a região o senador Paulo Paim mais de uma vez, para debater, e debatemos assim exaustivamente essa questão, e formamos aqui opiniões a respeito do assunto. Em Brasília nós tivemos vários movimentos pelo fim do fator previdenciário, encabeçado pelo senador Paulo Paim. Então quem quiser saber um pouco mais sobre o fator, sobre o fim do fator, dá uma olhada no site aí do senador, que inclusive do meu ponto de vista seria o presidente ideal para os trabalhadores nessa conjuntura. Então meu candidato à presidência, o candidato do meu agrupamento, era o petista negro lá do Sul, o senador Paulo Paim. Porque acho que tem uma visão muito mais voltada para a classe trabalhadora do que a própria presidente Dilma. Então é claro que a candidata que se elegeu, ela tem hoje essa demanda também, Carlos Cardoso, de atender a esse público trabalhador. Então, há de ser necessário uma mobilização mais contínua, mais pautada dos trabalhadores, como nós desde o ano 2000 estamos batendo pesado com a questão da subnotificação, já fizemos várias ações contra o INSS, então nós estamos assim, com uma ação pautada, o Gorska do Conselho Intersindical já esteve aqui, ele encabeça essas ações, então nós estamos sempre buscando uma melhora na relação com essa... com o INSS também. E a nível federal, pelo fim do fator, é uma das nossas bandeiras de luta constantes. Então eu penso que já estamos caminhando para o encerramento, não é, Jefferson? Espero que você entre no nosso site, que você faça as suas perguntas. O meu e-mail pessoal é luciano.secor@hotmail.com. Estou disposto a fazer uma visita aí na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, para que a gente possa aprofundar essas questões que elas são de interesse comum e são de suma importância que nós estejamos atentos, para não deixar passar essa conjuntura, não deixar passar mais 4 anos sem que essas questões elas sejam resolvidas, porque elas são cruciais, né, para as próximas gerações.
Então essa geração que nós fazemos parte hoje, doutor Cícero, ela tem nas mãos, né, essa obrigação, que é dar resposta para essas questões que foram levantadas e que são de interesse nacional. Então você, trabalhador, empresário, você que está nos assistindo, não é responsabilidade de um governo, não é responsabilidade de uma pessoa, de uma entidade como o sindicato, mas é uma responsabilidade comum a cada um de nós, a dar resposta a essas perguntas que estão levantadas aqui hoje, porque senão amanhã nós vamos estar na mesma fila, esperando para ser atendido por uma assistência social que nós não contribuímos para a melhoria dela. E aí quando nós estivermos naquele momento ali, no fim da nossa vida, nós vamos olhar para trás e vamos dizer, olha, a minha juventude se foi, a minha saúde se foi, as minhas energias se foram, e agora, como diz a Bíblia, né? Eu fui jovem, agora sou velho. Quando eu era jovem, eu levava as pessoas pela mão. Agora as pessoas me pegam na mão e me levam para onde elas quiserem, porque eu não tenho mais autonomia sobre mim mesmo. Então, enquanto você tem autonomia sobre você, enquanto você tem saúde e força, se você não se mobilizar e não fizer a tua parte, nós não vamos construir uma sociedade melhor, mais justa, mais livre e igualitária, onde os direitos e deveres comuns eles são iguais para todos. E é isso que nós queremos, e foi assim que eu comecei o programa. Eu quero terminar dessa mesma forma. Um forte abraço a todos. Te espero aqui na semana que vem para nós continuarmos aí nosso programa. É um prazer e um privilégio estar com você. É um prazer, Jefferson. Obrigado, Luciano. Passar a palavra rapidamente aqui para o Dr. Cícero. Nós já estouramos o tempo para fazer as suas considerações aí, Dr. Cícero. Eu vou encerrar rápido também. Só queria fazer um pedido para o Luciano, né? Para incluir nessa pauta de luta, aí do sindicato, das forças sindicais, né? Essa luta geral, além do fim do fator previdenciário, Luciano, também o fim da famigerada alta programada, que isso aí é uma lástima na vida do trabalhador carente, daquele que está precisando, que está doente de verdade. Isso aí está prejudicando mais o trabalhador do que qualquer outra coisa dentro do ramo do trabalho. A alta programada é a pior lástima que tem no momento. Atinge exatamente o trabalhador que não está podendo trabalhar. Obrigado, doutor Cícero. Tenho certeza que isso já faz parte da pauta dos sindicatos. A gente que acompanha as discussões sindicais ali, sobretudo no Conselho Intersindical, sabe que isso já faz parte da pauta do conjunto dos sindicatos da região e, digo mais, do conjunto dos sindicatos do país, né, Luciano? Bom, o TV Secor vai ficando por aqui. Nós vamos novamente reforçar o convite para você, trabalhador e sua família, visitar a exposição que acontece até o dia 9 de maio, ali no Osasco Plaza Shopping, no centro de Osasco, contando um pouco da história dos trabalhadores, aí resgatando a memória do dia 1º de maio, o dia do trabalho, ou o dia dos trabalhadores, como prefere o movimento sindical. E o TV Secor vai ficando por aqui. Você acompanha a programação do programa TV Secor, que é transmitida ao vivo agora, mas também vai para o canal do Comerciário no YouTube, em www.youtube.com/canal Secor. Na próxima semana, você tem um compromisso marcado conosco aqui às 10h30 da manhã. E continua acompanhando a programação do Portal Osasco, em www.osasco.com.br. Até mais.